Oi, gente, então, semana passada eu vim aqui falar um pouco sobre a criação de Branca de Neve e os Sete Anões da Disney, e hoje eu voltei aqui para falar dessa vez da criação de Pinóquio no quadro Retrospectiva Disney. Mas antes de mais nada, lembre-se de se inscrever no canal para não perder nenhum episódio desse quadro, e de dar like nesse vídeo para que meu conteúdo chegue para mais pessoas, e enfim, bora falar de mais um clássico das animações. Antes de eu já abrir seu estúdio, o Walt Disney ele já tinha uma ligação muito grande pelo conto de Pinóquio. Segundo o Roy Disney, que é o irmão dele, o tio deles lia antes de dormir o conto para o Walt. E isso fez com que essa ligação com o conto já existisse desde criança, porém, o interesse do Walt Disney de fazer um filme sobre o Pinóquio só surgiu mais tarde, já que um dia um amigo dele deu a sugestão dele criar um longa-metragem animado de Pinóquio, e durante uma viagem que ele estava fazendo para a Europa em 1985, um jornalista italiano deu essa sugestão de novo para o Walt Disney de fazer o filme. Isso fez com que o Walt Disney só então criasse esse interesse de fazer um longa. Inclusive, em junho de 1937, estava acontecendo nos Estados Unidos uma exibição de uma peça inspirada pelo conto, e o Walt Disney ele fez com que sua equipe, seus animadores fossem ver a peça como uma forma de levantar inspirações e ideias para fazer o longa animado. Só que nessa época eles ainda estavam muito focados em fazer a finalização de Branca de Neve. Então, as primeiras reuniões sobre a criação de Pinóquio só vai acontecer mesmo em março de 1938. Acontece que Pinóquio nem ao menos ia ser o segundo filme da Disney. Antes mesmo da estreia de Branca de Neve, a equipe do Walt Disney já estava começando a trabalhar em Bambi. Inclusive, o Walt Disney ele acreditava que Bambi acabaria ficando pronto antes de Pinóquio por uma facilidade maior que eles tinham em relação a desenhar e animar animais. Só que, com o passar do tempo, ele acabou percebendo que Pinóquio iria acabar finalizando antes. Mas sendo bem realista, o Walt Disney ele não estava tão animado assim para fazer o filme. Ele só conseguiu criar uma animação, essa animação, dar continuidade a essa animação, porque ele tinha uma ambição muito grande de lançar 2 filmes animados por ano. E no início de 1938 já se iniciaram as primeiras animações de algumas cenas de Pinóquio, mas foi apenas em fevereiro do mesmo ano que o Walt Disney ele começou a ter interesse do filme, já que a equipe começou a trabalhar um pouco mais as cenas da baleia monstro. E finalmente ele conseguiu enxergar um brilho, uma magia que esse filme poderia trazer para os cinemas. O maior desafio mesmo estava sendo os roteiristas. Para começar, que o livro do Carlo Collodi ele era escrito de uma forma como se fossem várias mini histórias que formavam uma história maior. Só que para se adaptar em um filme, os roteiristas tiveram que filtrar muita história para que só uma história maior prevalecesse, só que aí é mais uma questão de adaptação que é comum nesse meio. Então, o maior desafio mesmo foi na criação, ironicamente, do próprio Pinóquio. No livro, o Pinóquio ele é um personagem muito encapetado, tipo, ele faz várias ações cruéis, e a equipe já tava com um pouco de medo do público não conseguir se conectar com ele pelo fato dele ser um personagem de madeira, um boneco de madeira. Então os roteiristas tiveram que filtrar a personalidade do Pinóquio várias vezes até chegar no resultado final que conhecemos. Mas até isso acontecer, a produção teve que ser paralisada porque eles não estavam encontrando o caminho certo para fazer o Pinóquio, mesmo com outras cenas de outros personagens já escritos e já sendo animadas. Então a equipe finalmente conseguiu humanizar o Pinóquio, e não foi só apenas graças aos roteiristas, mas também graças ao animador Milt Kahl, que ele é muito importante para a história da Disney. O que ele fez foi basicamente fazer um redesign do personagem, tentando afastar um pouco da ideia dele ser um boneco de madeira e se aproximar mais da ideia dele ser um garoto de madeira, conseguindo adicionar um pouco mais de partes humanas para o boneco. E isso fez com que muitos outros animadores ficassem com o pé atrás em relação a essa ideia, porque eles acreditavam que a parte da transformação do Pinóquio para humano iria perder um pouco do peso que tem. Só que ele não, o Milt ele não desistiu, e o fato é que o Walt Disney finalmente conseguiu dar a luz verde para a continuação da animação de Pinóquio graças à ideia do animador. Em setembro de 1938, a produção do filme continuou a todo vapor, e 2 nomes muito importantes para a formulação de cenários e de outros personagens foram Albert Herter e o Gustav Tengrin. O Albert ele foi muito importante para a criação do escritório do Gepeto e das criações que tinham lá dentro, e quando o Gustav ele planejou fotografar várias figuras, elementos, construções com proporções exageradas em relação aos personagens para criar um efeito de profundidade no filme. Isso foi muito importante esteticamente falando. E o Gustav também teve
um papel muito importante trazer elementos europeus para o filme, que é uma adaptação de um conto italiano, e isso se tornou muito importante para a criação de mundo. Acontece que um ano antes do lançamento de Pinóquio nos cinemas, o Gustavo Tegman teve que sair da empresa, primeiro porque a Disney não estava dando um salário muito bom para ele, e segundo porque ele entendia que o trabalho dele não estava sendo valorizado como deveria. E uma maior polêmica em relação a ele é que quando o Pinóquio chegou aos cinemas, o nome dele não apareceu nos créditos, mesmo ele tendo um papel muito importante no trabalho visual e de animação do filme. Então, em 7 de fevereiro de 1940, finalmente chegou aos cinemas Pinóquio. E levando em conta o sucesso que foi Branca de Neve, era de se esperar que Pinóquio conseguiu também segurar um sucesso grande de bilheteria, certo? Errado. O orçamento de Pinóquio é estipulado em aproximadamente 2,6 milhões de dólares, mas na sua primeira temporada no cinema o filme conseguiu arrecadar somente 1,5 milhão, ou seja, Pinóquio deu um prejuízo para a Disney de aproximadamente 1,1 milhão. Mas tem uma justificativa para isso, porque na época estava acontecendo o ápice de uma coisa que eu não sei se vocês conhecem tanto, chamada Segunda Guerra Mundial. E, por causa desse ápice, o mercado da Europa e da Ásia estava bloqueado. Então a Disney não conseguiu mandar o filme do Pinóquio para esses mercados, e eles perderam duas grandes potências de bilheteria, e isso também ajudou nesse prejuízo que a empresa teve. Mas esse problema da bilheteria veio também por causa do público que viu o filme e que, assim como em Branca de Neve, achou que o filme era muito sombrio para as crianças. Mas nesse caso a reclamação foi ainda maior, porque pelo menos em Branca de Neve esses elementos mais sombrios, mais malignos, receberam tipo uma punição e um desfecho que não era bom para os vilões. Só que nesse filme a finalização desses elementos um pouco mais sombrios ficaram muito aberta, então os vilões não receberam uma punição como muita parte do público queria que eles recebessem. E além disso, muitos deles também reclamaram porque o filme não tinha um romance, que é uma besteira, mas enfim, na época esse é o tipo de reclamação que aconteceria. E muitas pessoas acreditam que grande parte desses pontos mais sombrios do filme vieram justamente por conta de inspirações da cultura europeia, tanto pelo próprio livro do Pinóquio, que veio da Itália, mas também porque o filme ele utiliza muito como base de animação o expressionismo da Alemanha. E isso fez com que o, a falta, né, de um orçamento, uma bilheteria europeia fizesse ainda mais falta para Disney, já que talvez aquele público fosse o que ficasse mais conquistado por esses elementos do filme. E para piorar ainda mais a situação, as crianças ficaram realmente com medo do filme quando foram vê-las das cenas do Pinóquio sendo aprisionado na gaiola e das cenas da baleia monstro. Então isso afastou ainda mais pais que ficaram já meio bravos com o filme. Mas para os críticos e especialistas a história foi bem diferente. Logo de cara eles amaram o filme, e até hoje Pinóquio é considerado uma das melhores animações já feitas, tanto em questões narrativas quanto em questões técnicas, já que assim como Branca de Neve, o filme inovou muito técnicas de longa-metragem de animação. E quanto à bilheteria, a Disney, ao longo dos tempos, fez outras reexibições de Pinóquio nos cinemas, e isso acabou revertendo o prejuízo inicial que o filme deu para eles. Mas o fato é, Pinóquio é um dos maiores clássicos de animações e de filmes, e até hoje consegue ser um filme maravilhoso, com uma animação impecável e uma narrativa que envelheceu muito bem. O único ponto talvez negativo é a presença de crianças fumando e bebendo coisas alcoólicas. Por mais que tanto o fumo quanto as bebidas fossem colocadas em uma perspectiva errada no filme, a gente sabe que não é muito legal, enfim, colocar crianças consumindo essas coisas. E a Disney realmente não faria isso hoje em dia, já que nem ao mesmo os vilões eles colocam bebendo ou fumando. E o When We Wish Upon a Star, que é a música tema do filme, que é cantado pelo Grilo Falante, se tornou não só a música tema do próprio Pinóquio, como também da Disney em si, já que a música ficou tão icônica que até hoje ela é apresentada na abertura da Disney antes de todos os filmes de animações. Nessa leva de se fazer live actions dos filmes clássicos da Disney, esse ano foi lançado no Disney Plus o live action de Pinóquio, que por mais que tenha sido um fracasso de críticas e não ter alcançado muito o bom gosto do público, não apagou de jeito nenhum a magia que o filme de 1940 tem. E é isso, gente. Esse foi o vídeo. Semana que vem eu vou falar sobre fantasia. Então, se você ainda não se inscreveu, por favor, se inscreva para não perder nenhum vídeo dessa série. E lembre de dar seu like, comentário e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Obrigado por terem visto até aqui e até a próxima.